Irmãos, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, tem uma criatividade impressionante. Quando a gente pensa especificamente, olha para mim aqui, quando a gente pensa especificamente sobre como a igreja pode servir o próximo, é extraordinário ver quão variados são os talentos e as habilidades que a igreja tem, que a igreja desenvolve. Assim como tem no corpo humano muitos órgãos, né, muitas partes, cada um faz uma parte importante para manter o corpo, a igreja de Jesus, na história da igreja, desde que Jesus a fundou, até hoje, no mundo todo, ela é tão criativa. Eu estou falando isso porque hoje nós vamos ver como a igreja, através de um ministério, de um dom de misericórdia, ela serve pessoas. Ela pode servir através do discipulado, evangelismo, o ensino, a voz profética, tantas coisas. Mas hoje nós vamos ver especialmente como a igreja deve ser misericordiosa. E nós estamos, né, vocês estão distraídos ali, né, olhando para aquele quadro bonito que o Joarte está cantando. Dá um tchauzinho aí, Joarte. É um artista que está com a gente hoje. Vocês vão conhecer mais da vida dele e do que ele faz. Ok, a doação para a igreja. Vamos fazer assim, olha. Depois que você vai ouvir, você vai entender porque eu vou falar isso agora, mas eu já vou falar. Eles estão doando essa pintura para a igreja. Eu vou fazer um desafio para alguém comprar esse quadro, deixar na igreja, não vai levar para casa não. Tá bom? E o dinheiro vai para a missão. Pastor Arlindo, vem aqui, por favor. Pastor Arlindo, depois ele vai apresentar os outros, né? O Joarte que está ali. Pastor Arlindo é pastor da IPI do Brasil, da nossa igreja, estudou com o pastor Danilo e outros, né? Lá em Londrina. Pastor Arlindo faz parte da Missão Vida. Você recebeu um jornalzinho aí, um boletim? Então, a Missão Vida. A Missão Vida é uma organização muito grande, espalhada em vários estados do Brasil, mas a sede é em Anápolis. A sede é em Anápolis. Irmãos, vocês vão ouvir coisas extraordinárias. Eu vou parar de falar, porque quem tem que falar é ele. Mas olha, eles já vieram a Prudente mês passado. Nós marcamos para hoje eles estarem aqui, porque a gente queria muito que você ouvisse o que Deus tem feito através dos dons e dos talentos na área de misericórdia, de serviço ao próximo. Não só em Anápolis, mas em outros lugares do Brasil. Tá bom? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos pela vida desta equipe da Missão Vida, pastor Arlindo, e queremos, ó Deus, te agradecer porque o Senhor tem usado há tantos anos, lá em Anápolis, em outras cidades do Brasil, esta organização. Obrigado, Senhor. E queremos pedir que nós sejamos, eu e cada pessoa que está aqui, sejamos todos mobilizados para sermos muito mais misericordiosos e agirmos na nossa sociedade pelo exemplo que esses irmãos aqui estão trazendo para nós hoje. Edifica-nos, desafia-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Estou, até certo ponto, emocionado por estar aqui nesta igreja. É muito bonito ver o povo de Deus e eu me sinto em casa, né, por estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande. Meu nome é Arlindo, pastor Arlindo, o pastor já apresentou. Sou casado, temos dois filhos, o mais velho com 26 anos, o mais novo com 22. E o mais velho, mesmo vendo a loucura do pai, também se enveredou pela teologia, está concluindo esse ano o seminário. Não é da IPI, mas está servindo ao Senhor também. E moramos lá em Anápolis. Eu sou diretor do departamento de comunicação da Missão Vida.
sede administrativa é lá em Anápolis. E eu estou acompanhado aqui por 2 obreiros. Vou apresentar novamente aqui o Josarte. Josarte está na Missão Vida há 25 anos, já fez bodas de prata na Missão Vida, mas ele chegou na Missão Vida semi-morto, achado na sarjeta, na calçada, chorrada ali, tomando o seu corpo, e envolvido com drogas, nas ruas, na mendicância. A sua irmã o encontrou e aí o levou para a Missão Vida. A Missão Vida, ele falou assim: Deus, se realmente o Senhor existe, se realmente o Senhor tem poder para fazer o impossível, se realmente o Senhor me libertar de tudo que eu tenho, eu vou dedicar minha vida inteira para servir o Senhor. E Deus fez isso na vida dele. E desde então ele começou a servir. Já teve propostas para voltar a fazer aquilo que ele mais gosta. Ele é um artista plástico renomado, tem quadros no Palácio do Planalto, nas embaixadas, no exterior, milhares. E ele então, ele acompanha a equipe da Missão Vida. Enquanto nós pregamos a palavra, ele pinta um quadro que retrata a mensagem e depois ele doa esse quadro para a igreja como oferta de gratidão pelo acolhimento a nós dispensados. Bem? Obrigado, Josarte. Tem também lá atrás o Valderi, o pessoal da galeria não vai poder vê-lo agora, mas daqui um pouco ele virá aqui para dar o seu testemunho. O Valderi tem 1 ano e meio de Missão Vida, viveu muitos anos nas ruas, andou por muitas cidades e estados como Andarilho, tem um outro termo que se usa também, trecheiro, aquele que vai de trecho em trecho, né, de uma cidade para outra, depois de uma para outra e assim por diante. E ele também envolvido com drogas, com tanta coisa, eu não vou falar porque ele vai compartilhar já já, mas Deus também fez um milagre na vida dele. Hoje ele faz o Instituto Bíblico Palavra e Vida, da Missão Vida, lá em Anápolis, e está se preparando para ser obreiro, porque ele quer também continuar a sua vida fazendo aquilo que outros fizeram por ele, apresentando aquele que liberta, que cura e que salva. Vocês vão conhecê-lo já já. Amados, a Missão Vida é o primeiro e o maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Primeiro e o maior. A Missão Vida não nasceu de uma igreja, de uma instituição, de uma denominação, de um grupo de igrejas, mas a partir do que Deus operou na vida de um adolescente, com 13 anos de idade. Ele já começou a trabalhar ali em Anápolis. E todos os dias, quando ele ia para o seu local de trabalho, ele passava por uma calçada e algumas pessoas estavam deitadas, ele tinha que desviar das pessoas e ir para o seu trabalho. No dia seguinte, a mesma coisa. Outro dia, repetindo. E aquilo começou a chamar a atenção dele. Por que aqueles homens ficavam deitados na calçada? Ele tentou falar com um, com o outro, eles não davam atenção para ele, mas um senhor chamado João aceitou conversar com aquele jovem chamado Hildo. Ele, curioso, começou a fazer perguntas e ele respondendo: por que você não tem casa? Cadê sua família? Por que você deita no chão? Você não tem saúde? Por que você não trabalha? E tantas perguntas foram acontecendo e eles foram criando um vínculo de amizade. E todos os dias de manhã, quando aquele jovenzinho ia para o trabalho, ele levava café com leite, pão com manteiga e entregava para aquele seu amigo chamado João. Isso foi se prolongando e foi crescendo, às vezes um cobertor, um sapato, alguma outra coisa. Depois de 9 meses, ele chegou numa manhã muito fria e chamou: seu João, olha o seu café. E o seu João não se mexeu. E ele insistiu: seu João, levanta, acorda, olha o café. E o seu João não se mexeu. E ele então, procurando observar melhor, percebeu que numa noite muito fria, na cidade de Anápolis, aquele homem havia falecido. Aquele fato para ele tocou profundamente o seu coração. E ele começou a conversar com Deus e clamar e perguntar mesmo: Deus, por que essas coisas acontecem? Por que o Senhor não cuidou desse homem? Se o Senhor é um Deus poderoso, se o Senhor é um Deus amoroso, por que o Senhor não fez alguma coisa para essas pessoas não sofrerem? E nessa conversa com Deus, ele ouviu o Senhor falando com ele, pelo Espírito Santo, dizendo para ele: Wildo, eu amo essa gente, tanto amo essas pessoas, que o fato de você estar aí não é coisa sua,
Mas eu coloquei você nesse lugar para abençoar essas vidas, para trabalhar na recuperação e na restauração dessas pessoas, porque eu não estou contente com a situação dessas pessoas. E a partir de então, ele tomou uma decisão: usar todos os recursos que ele ganhava, embora pouco naquela época, para abençoar aqueles homens de rua. E ele tentava levantar doações, e ele tentava levar alguns para sua casa, chegou a levar alguns, colocou num quarto do fundo da sua casa, não deu certo por causa da família, mas ele continuou ajudando, continuou. Quando ele fez 18 anos, ele estava guardando dinheiro na caderneta de poupança, e ele então resolveu fazer uma proposta para os mendigos. Ele falou: olha, eu estou guardando um dinheiro para comprar o meu primeiro carro, quando eu tirar a carteira de motorista, mas se vocês me ajudarem, eu vou pegar todo esse dinheiro e nós vamos construir algumas paredes, e vocês vão ter um lugar para vocês dormirem, coberto. Vocês topam? E os mendigos foram ajudados, e eles então levantaram as paredes, e aí nasceu o primeiro núcleo da Missão Vida. O primeiro núcleo começou em 1983, foi inaugurado em 1983. Naquela oportunidade eram 12 camas. Hoje a Missão Vida tem mais de 600 leitos, que são destinados para acolher homens que vêm da mendicância e dos vícios. Milhares de homens já foram restaurados, como esses dois, muitos outros. Temos hoje pastores na Missão Vida, diretores de departamento, que são frutos do trabalho, do poder de Deus, através do trabalho da Missão Vida. E é o que nós queremos compartilhar hoje com a igreja. E eu começo fazendo uma pergunta para reflexão: que relação tem você? Que relação tem a sua vida, a sua pessoa com um homem de rua? Existe relação? Existe relação entre a sua vida e a vida de um homem que está nas ruas? Isso é para uma reflexão pessoal. Cada um faz a sua. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, amém? Nós vamos ver um vídeo que mostra o que é a Missão Vida desde o seu nascimento. E hoje nós não vamos abrir, normalmente assim, se é escola dominical, se é um seminário de missões, a gente abre para vocês perguntarem, porque surgem muitas perguntas. Mas quem sabe numa outra oportunidade a gente volta para poder fazer algumas oficinas de missões urbanas e explicar melhor, detalhadamente, como é o trabalho da Missão Vida. Vamos ver? Os olhos salivam pela fome, a boca chora pelo frio. Os ouvidos observam o silêncio e o coração canta a canção amarga dos esquecidos. O ser humano sucumbe pelo mundo, mas ainda há tempos de esperança, e com eles o calor que conforta pela devoção. Assim os olhos agradecem pela graça, a boca se preenche pela satisfação. Os ouvidos se encantam pela palavra, e o coração ganha forças para seguir. Uma vida renasce para o mundo. Há mais de 30 anos, a Missão Vida cumpre o mandamento do Senhor: resgatar o pobre e curar o ferido. O Hilton dos Anjos iniciou o trabalho de evangelismo e distribuição de sopa aos mendigos das ruas de Anápolis no ano de 1983. Era uma atitude solitária marcada pela fé, obediência e pelo desejo de amenizar a dor daqueles homens. Dessa atitude de amor nascia o primeiro e hoje maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Atualmente, a Missão Vida atua nas 5 regiões do país, com núcleos nas cidades de Anápolis, Goiás, Brasília, Distrito Federal, Uberlândia, Minas Gerais, Rolândia, Paraná, Cocalzinho, Goiás, Camaçari, Bahia, Saquarema, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Minas Gerais, Londrina, Paraná e Manaus, Amazonas. São cerca de 600 leitos acolhendo homens que chegam de todas as partes do Brasil.
essa estrutura possa funcionar e chegar ao objetivo principal, que é ajudar a restaurar vidas, a Missão Vida atende através de ministérios específicos. Tudo começa com o SSS, Sopa, Sabão e Salvação. Esse projeto é o primeiro contato com os mendigos e pode ser a porta de entrada para o programa de recuperação. Tocados pelas palavras de apoio e incentivo e aquecidos pelo gesto de amor, os homens que buscam reconstruir suas histórias são acolhidos em uma das unidades. Em Anápolis, Goiás, o centro de triagem é o núcleo da instituição destinado especificamente a receber os mendigos nos primeiros dias do programa de recuperação. Nesta unidade, recebem os primeiros cuidados médicos e psicológicos, além de terem os primeiros aconselhamentos individuais para que possam se acostumar com a ideia de uma mudança radical em suas vidas. A capacidade da unidade é de 40 internos que desenvolvem terapias ocupacionais de manutenção na horta e no escritório administrativo. Após 60 dias, caso escolham dar continuidade ao seu processo de recuperação, os alunos são encaminhados à Fazenda da Missão Vida em Cocalzinho, Goiás, situado a cerca de 80 quilômetros de Brasília, Distrito Federal. O núcleo foi construído no alto de um monte, em uma área ampla, arborizada e bela. Atualmente disponibiliza 240 leitos para a segunda fase do programa de recuperação. A rotina dos internos envolve cultos e devocionais, aconselhamento individualizado, atividades de lazer e terapias ocupacionais como horta, plantações, criação de animais, serviços gerais, cozinha, serralheria e marcenaria. Na área de formação, oferece qualificação através de cursos bíblicos para obreiros e missionários. A necessidade de atender pessoas de todas as partes do país fez com que os núcleos se expandissem pelos 4 cantos. A Missão Vida de Brasília, Distrito Federal, está localizada na cidade satélite de Sobradinho. Nesse local são oferecidos 48 leitos e diversas atividades laborais, que auxiliam o interno no processo de recuperação da mendicância e dos vícios. O estado de Minas Gerais conta com 2 unidades, Governador Valadares, onde são atendidos 60 moradores de rua, e Uberlândia, com capacidade para 42 internos. Como em outras unidades, os 2 centros de triagem e recuperação desenvolvem atividades ocupacionais como criação de animais e horticultura. Em maio de 2012, a unidade fluminense da Missão Vida foi inaugurada na cidade de Saquarema, Rio de Janeiro. Atualmente, a capacidade do núcleo é de 40 ex-mendigos. O espaço conta com refeitório, capela, cozinha ampla, lavanderia, 2 alojamentos e até piscina. Em 2010, a Missão Vida chegou ao Nordeste através do Centro de Triagem e Recuperação da cidade de Camaçari, Bahia. O núcleo tem capacidade para receber 60 internos que desenvolvem, além das atividades ocupacionais básicas, uma tarefa diferenciada: fabricação de artefatos de cimento. Em julho de 2012, como parte do projeto de expansão, a Missão Vida iniciou suas atividades no sul do país. Atualmente conta com 2 unidades, o Centro de Triagem em Londrina e o Centro de Recuperação em Rolândia, Paraná. Nas 2 cidades já havia uma estrutura básica para o início do trabalho. Reformas e construções foram edificadas para o bom funcionamento das unidades. Com o início das atividades em Manaus, Amazonas, a Missão Vida chegou à última região do Brasil onde não havia um núcleo. Dentro de suas condições, a instituição continua caminhando com os que concluíram o programa e estão aptos a voltarem à sociedade. O Centro de Reintegração em Anápolis, Goiás, tem capacidade para receber 46 moradores. A unidade conta com uma confortável capela, sala de televisão, cozinha, refeitório e biblioteca.
Através da Clínica Vida em Anápolis, Goiás, as pessoas assistidas recebem tratamento médico, de enfermagem, odontológico e psicológico, que são estendidos também à comunidade necessitada da região. Já a unidade de saúde na sede em Cocalzinho, Goiás, tem como público os internos, ex-internos e missionários da instituição. Como parte do trabalho, a organização desenvolve um ministério de intercessão, onde uma equipe de obreiros ora todos os dias pelos pedidos dos núcleos da instituição, seus colaboradores e pela igreja no Brasil. O Centro Educacional Vida oferece a crianças, jovens e adultos a possibilidade de aprimorarem seus conhecimentos através de reforço escolar, aulas de música, inglês, cursos para pedreiro, cozinheiro, secretária do lar, gestão, informática e esporte. Além disso, os alunos recebem alimentação e outros benefícios. Todo esse trabalho é feito de forma abnegada por uma equipe da instituição que tem, nesse projeto, parceria com o poder público anapolino. Atualmente fazem parte da instituição 19 ministérios assistenciais e de recuperação. Toda essa estrutura só é possível de ser administrada graças a uma equipe dedicada e comprometida que não mede esforços para que cada objetivo seja alcançado. Coordenação direta do presidente da instituição, reverendo Wildo dos Anjos, a administração possibilita que as coisas aconteçam de forma eficiente, prática e sejam alcançados os melhores resultados possíveis. A missão Vida cresce a cada dia, mas sabemos que nada do que é feito seria possível se não fosse o apoio dos colaboradores. Cada mantenedor e intercessor é lembrado com gratidão e honra pela dedicação e fidelidade a esta obra de Deus. Em 2008, a Missão Vida construiu e inaugurou o Memorial da Fé, que traduz através de imagens e textos as histórias de pessoas que contribuíram para a disseminação do Evangelho no Brasil. Quando uma igreja cristã cresce numericamente, a receita financeira acompanha esse crescimento. Em uma instituição de fé, o mesmo não ocorre. Na Missão Vida, a receita tem se mantido no mesmo patamar e os compromissos têm crescido diariamente. Estamos orando para que Deus levante novos e fiéis colaboradores. Você pode ser a resposta das nossas orações. Você tem em mãos uma ficha de compromisso. Ao preenchê-la, você se tornará parte deste projeto que leva à verdadeira evolução ao pobre e necessitado. Preencha corretamente todos os campos da ficha. Escolha o valor que você deseja ofertar mensalmente. Seu compromisso pode ser a partir de R$15 mensais. Assinale ainda se você deseja fazer essa oferta através de boleto bancário ou cartão de crédito. Em caso de cartão de crédito, preencha também o verso da ficha com todos os dados do seu cartão, inclusive com o código de segurança, que são os 3 últimos dígitos no verso do cartão, logo abaixo da tarja magnética. Junte-se a nós no sacrifício agradável de acolher, cuidar, evangelizar e suprir a necessidade dos pobres de Deus, sendo o investidor do reino. Deu para ter um pouco a noção do trabalho da missão, né? As perguntas sempre que fazem, a primeira delas é a que o pastor Danilo falou para mim ali agora. Pastor, eu só vi homens, é só homens, né? É uma delas, né? A missão Vida, o foco, né? O perfil das pessoas que são acolhidas são realmente do sexo masculino. Para se ter também acolhimento às pessoas do sexo feminino, nós precisaríamos de uma outra estrutura. Muitas vezes a mulher vem com as crianças, com os filhos, né? Às vezes ela também é gestante, então nós teríamos que ter estrutura para receber crianças, para poder médicos mais especialistas, né? Para cuidar na gestação dela, no parto, muitas que estiverem nessa ocasião. Então a missão não tem condições de atender a todos. O pastor Wildo, ele é muito criterioso, né?
quer realmente sempre oferecer algo de excelência. Então ele optou, como ele começou sozinho, com homens, manter este alvo de trabalhar com sexo masculino. Também manter homens e mulheres num ambiente de recuperação, isso não é muito salutar, não é muito oportuno. Mas o que nós fazemos quando alguém nos procura é dar uma relação que nós temos de casas de recuperação, clínicas que atendem mulheres, com telefone, endereço. É o que a gente pode fazer para poder contribuir também com as pessoas do sexo feminino. Tá bom? Só para você, Danilo, que eu respondi. Muito bem. A Missão Vida, ela é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Ela é uma entidade interdenominacional. Ela não está ligada a nenhuma denominação específica, embora ela tenha característica evangélica, princípios cristãos. Nosso presidente ele é presbiteriano, eu também presbiteriano, temos lá também na diretoria batistas, assembleianos, todas as igrejas que compõem o corpo de Cristo, né, visível aqui na terra. Amém? Valderi, por favor. Estou olhando lá, o Valderi está aqui. Queridos, o Valderi vai compartilhar em 3 minutos, 5 minutos o testemunho dele. E eu sempre digo que essa é uma oportunidade que a gente fica curioso para saber a história das pessoas. Mas muito mais do que a história, aqui ele vai falar sobre o poder de Deus. E quando a gente abre a boca para poder mencionar o que Deus faz, o impossível que Deus realiza nas nossas vidas, o inimigo das nossas almas não fica contente e ele quer de alguma forma também abafar isso. Então recebam com carinho, em oração. E no final, pastor, se for possível, do testemunho dele, eu gostaria que alguém orasse por ele. Ele está 1 ano e meio na missão, passou pelo processo, se recuperou, hoje está fazendo instituto bíblico para ser líder, ser obreiro, e ele precisa da nossa constante oração. Amém? Boa noite, graças e paz. Como o pastor falou, meu nome é Valderi, tenho 32 anos, nasci no estado da Bahia, na cidade de Irecê, mas aos 7 anos meus pais mudaram para Minas Gerais. Nasci numa família cristã de 16 irmãos, mas entre meus 17 e 18 anos eu me envolvi com pessoas erradas e comecei a guardar droga para eles em casa, a casa dos meus pais, comecei a guardar dinheiro e os anos foi se passando, eu me envolvi completamente no tráfico, comecei a traficar na casa dos meus pais também, mesmo meus pais sendo evangélicos, eu traficava lá mesmo assim. E anos foi se passando, eu levei vários tiros de pessoas rivais que também traficavam, mas Deus poupou a minha vida. E nessa caminhada eu viciei na cocaína, viciei na maconha, e anos foi se passando, eu viciei no crack porque a cocaína já não suplia o desejo da droga na minha vida. E viciado no crack, os traficantes se afastaram de mim, as pessoas que se diziam meus amigos se afastaram, os meus irmãos já não suportavam, meus pais também não, porque eu roubava dos meus irmãos, eu roubava dos meus pais, eu aproveitava que meus irmãos iam para os cultos à noite que eles frequentavam e eu pulava a casa deles para roubar. E muito tempo foi se passando, anos eu nessa vida. Foi quando ninguém mais me suportava, o bairro que eu morava, eu arrumei vários inimigos, várias pessoas que tentavam me matar devido aos roubos que eu fazia na região para usar droga. Mas foi quando eu já passei a morar na rua, tive que sair da cidade e isso foi vivendo por mais de 6 anos na rua. Vários estados eu passei, por várias cidades, e eu não tomava banho, eu cheguei a ficar de 15 a 20 dias sem tomar banho, eu não cortava o cabelo, eu não fazia barba, eu era completamente um abandonado, um esquecido, porque a minha vontade era só de usar droga, e nessa caminhada eu contraí várias doenças sexualmente transmitíveis, eu contraí a hanseníase, que foi quando eu perdi os meus dedos devido ao uso constante da droga. Eu não procurei um tratamento, então a minha mão foi só piorando. Meus dedos progrediam, eu ia no hospital, o médico cortava, e assim foi passando anos e eu cada dia mais me aprofundando na droga e no álcool, na bebida. Não tinha outra solução para mim a não ser usar bebida ou usar droga, porque eu não conhecia outra solução. Foi quando eu cheguei ali na cidade de Uberlândia que eu ouvi falar que a Missão Vida levava sopa nas ruas.
E eu fiquei curioso, eu queria ir lá passar um tempo porque eles acolhiam pessoas. E eu estava numa situação muito feia, porque eu estava entre 49 quilos a 52. E eu não estava nem aguentando mais andar de tanto ruim que eu já estava por mais de 6 anos na rua, devido à caminhada que eu já tinha no vício da droga, que era mais de 10 anos. E isso foi se passando, mas eu cheguei na Missão Vida, eu fui bem acolhido pelo pastor Antônio e irmã Joana. Logo quando eu cheguei, ela já foi me abraçando, me chamando do meu filho, me pediu um obreiro, que é o André, para me dar um banho. Ele me levou para banhar, cortou meu cabelo, fez a minha barba. E eu tinha também um dente cisto que era infeccionado, que pulsava direto, sem parar, e doía bastante. E o que fazia eu passar era droga, porque eu não sabia. Mas o pastor Antônio conseguiu uma cirurgia para mim, eu fiz a cirurgia. Hoje eu estou curado, não tenho mais nenhuma doença, tratei da hanseníase também. E hoje eu não sou ainda quem eu quero ser, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era. Estou cursando o IBPV, Instituto Bíblico Palavra e Vida. Dia 7 agora eu pego meu primeiro diploma de liderança cristã. Isso é o que Deus tem feito na minha vida, irmãos. Para quem morava na rua, que eu estava falando hoje com o pastor, eu era um morador de rua, e hoje é onde Deus tem me colocado. Eu quero muito mais disso. Vamos orar pelo Valderi? Quem vai orar por ele? Não aqui, agora, depois. Lembre-se de orar por ele, né? Para que Deus sustente. Você está lá há 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Muito bem. E eu conversei com ele há um mês, quando ele esteve aqui, e passou aqui pelo nosso escritório. E eu perguntei se ele tem 16, ele é de uma família de 16 filhos, vocês ouviram, né? Eu perguntei se ele já havia encontrado muitos dos irmãos, aqueles que ele entrava na casa, né, que você mesmo falou, né? E já tem, né? E família que está tendo a oportunidade de se relacionar de novo com ele, né? Que bênção. Muito bem, que Jesus faz na vida de uma pessoa, né? E através de pessoas, né? Com a Missão Vida. Vamos orar por ele. Paulinho, você pode vir aqui orar pelo Valderi? Deus, nós te bendizemos, Senhor, te louvamos, Senhor, porque o Senhor veio a esse mundo, Deus, para morrer por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Nós sabemos, Deus, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio dar vida e vida em abundância. A estratégia de Satanás, Deus, é destruir, desonrar o homem, humilhar o homem, Deus, e colocar o homem, Deus, totalmente no pó, mas o Senhor veio honrar, Senhor. Nós te louvamos pela vida desses seus servos, Senhor. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor chamou, Deus, o Senhor teve um plano, o Senhor teve um plano maravilhoso para a vida dele. Satanás não ia vencer esse plano, Senhor. Deus, nós cremos, Deus, nós temos a certeza, Deus, que toda a boa obra que o Senhor começou na vida desse teu servo, Deus, vai terminar. Obra linda e maravilhosa, Deus, que o Senhor começou. Nós queremos repreender no nome de Jesus toda astúcia, armadilha, cilada de Satanás, do inimigo contra o teu servo, Jesus. Deus, e nós te louvamos, Deus, te agradecemos pela Missão Vida, Senhor, porque Deus tem trazido vida a muitas pessoas, Deus, que sem esperança, sem alegria. Nós só vemos teu servo aqui, Jesus, e isso é prova do teu amor. Nós invocamos sobre a vida dele, Senhor, a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Isso. Glórias ao Senhor. Quero convidar os amados irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias. Aliás, eu disse que o Josarte ia pintar um quadro relativo à mensagem. Então vocês agora me ajudem a abrir a minha Bíblia. Aonde que eu devo abrir a minha Bíblia? Passagem? Que passagem? Baseado... Oi? Lucas 10. Tá certo ou tá errado? Os irmãos são bons, hein? Ou melhor, Josarte é bom, né? Pintou bem o quadro. Lucas 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. É o texto que
fala para nós sobre a parábola do bom samaritano. Jesus dialogando com um doutor em teologia, um intérprete da lei, profundo conhecedor das Escrituras, um homem que chega para Jesus, reconhecendo-o como mestre, faz para ele, em princípio, uma pergunta, e perguntando, o que ele deve fazer para ter a vida eterna. Interessante, alguém que conhece a palavra, conhece as Escrituras, e chega para Jesus com essa pergunta. E Jesus então pergunta para ele, retoma a pergunta com outra pergunta: você conhece as Escrituras? Como é que você interpreta? E ele falou sobre os 2 maiores mandamentos. O primeiro deles é amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e também ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus então vira para ele e fala: pronto, então faça isso e você vai viver. E aí entra um texto em que ele, querendo se justificar, conforme está aí no versículo de número 29, Lucas capítulo 10, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? A partir dessa pergunta, Jesus então começa a contar para ele uma parábola, usando uma estratégia de ensino, para que ele pudesse entender que, na verdade, o que ele estava perguntando não é a pergunta correta para se fazer. E Jesus então vai contar a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso que eu estou falando está tudo no texto, tá bom? Pode ler aí, eu estou ganhando tempo aqui, não lendo a passagem, mas está aí. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, recebeu a influência de forças externas, contrárias, que ele não queria, não esperava. Alguém veio, o assaltou, bateu nele, o feriu, deixou deitado, semi-morto. Então judiou bastante daquele homem, que ficou ali na beira do caminho. Então descia de Jerusalém para Jericó, primeiramente um sacerdote, diz Jesus. O sacerdote viu aquele homem, mas passou de largo e foi embora. Descia também um levita, e o levita viu aquele homem caído, machucado, ferido, e passou de largo e foi embora. Diz Jesus que descia um homem, um samaritano, e quando esse samaritano viu aquele homem caído, ele foi primeiramente, passou perto, se aproximou daquele homem, e se não bastasse se aproximar, como diz aí no versículo de número 33, ele se compadeceu daquele homem. Diversos textos da palavra de Deus nós vemos Jesus se compadecendo das multidões, das pessoas. Na multiplicação dos pães, a palavra de Deus diz que Jesus falou com os discípulos, depois que tinha enviado eles para pregar, para curar, para expulsar demônios, para ungir com óleo. Os discípulos voltaram, os apóstolos voltaram, dando os relatórios, e Jesus falou assim: olha, vamos descansar um pouco, vamos pegar o barquinho e vamos para o outro lado. E quando eles passaram o barquinho para o outro lado, a multidão que acompanhava, vendo o que eles iam fazer, saíram correndo, pessoas de todas as aldeias, cidades vizinhas, e foram para o outro lado. Quando Jesus chega lá, ele olha, diz a palavra que ele viu uma grande multidão como ovelhas que não tinha pastor, e se compadeceu daquela multidão. É aquele que lá de cima viu a nossa miserabilidade, nossa situação de depravação, de morte espiritual, e ele olhou lá de cima, viu, ele se compadeceu de nós e veio, deixou a glória e veio aqui onde nós estávamos caídos, para curar as nossas feridas e para nos dar a restauração. Esse samaritano então compadeceu-se daquele homem. Diz a palavra, versículo de número 34, que ele pensou nos ferimentos, passando óleo, vinho, ou seja, ele chegou e tentou de limpar as feridas, que ele estava recém-atingido, aquela questão preliminar. Pegou aquele homem, colocou sobre o seu animal,
e eu fico imaginando a cena, né, minha imaginação, que ele colocou assim em cima de um cavalo, de um animal, e foi puxando o animal a pé, com aquele homem semi-morto em cima do seu animal. Me faz lembrar de uma pessoa que ligou lá na Missão Vida e disse assim: olha, eu estou com o senhor aqui nas ruas e ele está desejoso de ir para a missão, vocês podem vir buscar? E nós dissemos: olha, a missão não tem essa prática de buscar as pessoas, a missão não tem estrutura para ficar indo buscando as pessoas, e nós precisamos do apoio das igrejas, das pessoas que amam gente. Então pega esse homem, coloca no seu carro, traga aqui para nós e nós vamos receber. A Missão Vida, todo o processo, né, da Missão Vida, ele é gratuito, não é cobrado absolutamente nada, até porque são mendigos, homens de rua, não tem como pagar. E aí o homem que estava no telefone falou assim: eu não posso fazer isso, esse homem está tão fedido, mas tão fedido, se eu colocar no meu carro, esse cheiro não vai sair tão cedo. E não levou. Venha buscar, mas eu não levo. É interessante, né? Muitas vezes nós cristãos, nós falamos, queremos o bem das pessoas, mas nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos mexer com aquilo que nos dá prazer, alegria, né? O nosso comodismo. Esse homem não, o samaritano, pegou aquele homem, colocou sobre o seu animal e foi puxando. Para onde que ele levou? Diz o texto que ele levou e deixou ele em uma hospedaria. Ele queria o bem para aquele homem, mas ele não conseguia fazer o trabalho que precisava. Ele não era especialista, ele não tinha habilidade, ele não tinha, né, a capacidade de curar as feridas daquele homem, de tratar daquele homem. Então ele vai e leva e coloca aquele homem em algum lugar que ele sabe que vai poder colher aquele homem, acolher aquele homem melhor do que ele. E ele fala então para o hospedeiro: olha, eu vou te deixar aqui 2 denários, como se fosse o salário de 2 dias. Eu vou embora, mas eu vou voltar, porque esse homem é muito importante para mim. Eu tenho interesse na vida desse homem. E se alguma coisa o senhor gastar a mais, eu vou te indenizar, mas cuida desse homem. Terminada a parábola, Jesus então vem com a sua pergunta, que é a grande lição do texto que nós estamos lendo. Eu vou repetir a primeira pergunta do homem, intérprete da lei, para Jesus, conforme está no versículo de número 29. O que o homem perguntou? Quem é o meu próximo? E aqui diz assim que ele queria se justificar, né? Lendo esse texto e remoendo esse texto aqui, eu fiquei pensando assim, que muitas pessoas que chegam para o pastor, chega aqui para o pastor Evandro: pastor Evandro, eu quero ajudar na igreja, o que eu posso fazer, pastor? De repente essa pessoa não está querendo fazer nada, mas ela quer só se justificar. Eu só não estou fazendo, pastor, porque eu ainda não sei o que eu tenho que fazer. Me fala, o que eu tenho que fazer? Quem quer fazer, faz. Quem quer fazer, toma iniciativa. Vai fazer alguma coisa até que você descubra realmente o seu dom, né, o seu potencial, e vai desenvolver ministérios. Mas esse homem aqui, ele pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus fala assim para ele: não é essa a pergunta que você deve fazer. Eu vou te contar uma história. Ele conta a história que eu já falei, e no final ele pergunta, versículo 36: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vocês percebem, irmãos e irmãs, a diferença das duas perguntas? Na ótica do homem, que era o intérprete da lei, que era aquele conhecedor da palavra, ele precisava saber quem é ou quem são os meus próximos, para eu poder ajudar, para eu poder ter misericórdia. Mas o que Jesus quer saber não é quem são os nossos próximos, mas é quem está disposto a ser próximo de outras pessoas. Sacerdote, levita e o samaritano. Qual destes 3? Não fica olhando para a pessoa que está ferida agora. Agora não é hora de olhar para ela.
Agora olhe para o seu coração. O sacerdote, levita e o samaritano. Qual desses três que foi o próximo daquele homem que estava precisando de socorro? Ele falou: o samaritano, aquele que usou de misericórdia. Então Jesus ensina: então vai, faça isso e você vai viver. Em vez de nós procurarmos, queridos, aonde nós temos que ir, antes disso nós precisamos sondar o nosso coração, pedir que Deus realmente fale conosco, que abra os nossos olhos espirituais, que nos dê os dons necessários, a capacitação do alto, para que a gente possa ser instrumento de bênção. Aí, quem vier na nossa frente, nós vamos abençoar, nós vamos ajudar, nós vamos ministrar, porque nós estamos próximos das pessoas. Eu mesmo, por muito tempo, eu via mendigos na rua e eu atravessava a rua, porque eu não queria ser incomodado. Como na multiplicação dos pães, os apóstolos falaram para Jesus: Jesus, já está passando a hora, já vai anoitecer, vamos despedir esse povo, manda esse pessoal embora, Jesus, para que eles possam comprar alimentos nas aldeias, para que eles possam comer, eles estão com fome, manda eles embora, manda embora. E aí Jesus fala: não, dá vocês mesmos de comer. Como assim? Nós mesmos? Mas olha que multidão que é. Dê vocês mesmos de comer. Jesus, nós não temos aqui 200 denários para poder comprar comida para eles. O que vocês têm? Foram ver lá: ó, nós temos 5 pães e 2 peixes só, Jesus. Então tá bom, me dá aí. Jesus pega, levanta: Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que sacia a fome de todos. Consagramos isso ao Senhor e te louvamos. E aí manda todo mundo sentar, grupo de 50, grupo de 100, e aí pode distribuir. E eles começaram a distribuir. E diz o texto que eles todos se fartaram, sobraram 12 cestos cheios, e eram mais de 5.000 homens. E da nossa parte a gente fala sem contar as mulheres e as crianças. Queridos, não interessa a quantidade, mas aquilo que a gente coloca nas mãos do Senhor, Ele multiplica. Ele multiplica do tanto que precisa ser multiplicado. Não interessa quanto seja, mas uma vez que eu me disponho a servir, eu me disponho a ser misericordioso com as pessoas, não interessa o tanto que você vai fazer, mas você vai fazer, porque é Deus que vai fazer através de você. E hoje Ele está nos chamando como igreja. Eu sei que essa igreja que é uma igreja com visão missionária, eu sei. Não estou aqui para ensinar a igreja que precisa fazer missões, mas que a igreja possa se despertar mais. Talvez alguém que ainda está um pouco acomodado, sonolento, que possa despertar, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Estou encerrando. Aqui em Presidente Prudente é uma cidade com poucos mendigos. Eu fiz algumas pesquisas antes de vir para cá. Nós teríamos uma reunião no Conselho de Pastores, e eu achei interessante porque pela assistente social aqui da cidade, o Presidente Prudente tem 140 mendigos. Eu falei: nossa, exato assim. Será que eles têm chip, né, para saber o que tem que tomar? Um número tão significativo assim, 140, né? Mas, em suma, é uma quantidade muito pouca, pequena. Em São Paulo, capital, tudo bem, é capital, mas lá eles acolhem, eles tiram das ruas todo dia de 9 a 10 mil homens de rua. Todos os dias são retirados das ruas de São Paulo. Muitos estão morrendo. Alguém disse que os governantes lá mandaram tirar os colchões para ver se eles saíam, mas os governantes disseram que isso é mentira, não aconteceu. Mas enfim, tem muita gente que está precisando. E antes que nós prejulguemos e olhemos e falamos: aquele ali é um vagabundo, aquele ali não quer nada com a vida, quer ganhar a vida fácil, saibam que a maioria são pessoas que têm profissões, que já fizeram grandes coisas, mas que por uma fatalidade, uma frustração, uma separação, uma traição, influência das amizades envolvendo com drogas. Josarte tinha
punhado de carro, tinha casas, ganhava muito bem, era um homem muito bem de vida, por causa da influência de amigos, por causa do envolvimento daí com as drogas. E aí começou a ir perdendo as coisas, foi perdendo, perdeu o carro, perdeu tudo. Até o ponto que a irmã dele chega para ele um dia e fala: meu irmão, nada nessa vida dá jeito em você a não ser a morte. Ele entrou para o quarto dele, pegou o cobertor, colocou no seu ombro, saiu para nunca mais voltar. Viveu vários anos nas ruas. Mas é um homem de Deus, um homem que tem habilidades. Então isso é misericórdia. Eu quero orar pelos irmãos, eu quero orar por essa igreja, para que Deus continue abençoando vocês, mas acima de tudo, que continue abrindo os olhos, aqueles que porventura estão sonolentos. É hora de despertar do sono espiritual. Tem muita coisa para nós fazermos. A igreja do Senhor Jesus tem muito trabalho para realizar. Amém? Feche seus olhos. Coloque você na presença do Senhor. Não vou pedir para ninguém ficar em pé. Não vou pedir para ninguém tomar uma decisão aqui que seja visível. Mas aí no seu coração, você e Deus, quero te desafiar a tomar uma atitude diante do Senhor. Que sejamos mais misericordiosos, como o próprio pastor falou aqui no início. Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Obrigado porque, apesar de todas as nossas fragilidades, nossas imperfeições, o Senhor não desiste de nós. E o Senhor quer nos usar como instrumento, como igreja do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor podia muito bem fazer sozinho. Mas o Senhor quis usar a nossa igreja, quis usar a sua igreja. E por isso, ó Deus, eu te louvo, porque nós estamos neste lugar, porque o Senhor nos alcançou um dia, porque alguém falou de Jesus para nós, porque alguém compartilhou da tua palavra para nós. Eu te louvo por aquelas pessoas na minha infância que me educaram na escola dominical. Te louvo, ó Deus, pelos discipulados que eu tive na minha vida. Te agradeço, inclusive, pelos reveses que muitas vezes me alcançou, mas que me ensinaram. Eu te agradeço porque o Senhor nos preserva, ó Deus, de todo mal. E agora eu peço que o Senhor venha com o teu Espírito Santo capacitar individualmente os teus filhos que estão aqui neste lugar, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, onde quer que estejam, porque esta obra não é nossa, não é de homens, ela é do Senhor. Abençoa, Pai, esta igreja, pastor Evandro, todos os pastores que compõem, ó Deus, o corpo de presbíteros e pastores desta igreja. Abençoa, Senhor, o departamento de missões desta igreja. Dê a eles, ó Deus, estratégias. Dê a eles facilidade, ó Deus, e recursos para eles promoverem, ó Deus, o bem das pessoas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pastor, vem aqui para receber o quadro e nós entregamos o microfone para o Senhor. Obrigado a todos. Lembrando a situação que foi aqui e o texto que foi pregado. Quantas vezes que a gente volta na gente quer ver esse quadro? Já. Então tá lá, olha, quem quiser abençoar a Missão Vida, compra o quadro. Talvez tenha 20 compradores, pensa, chega para o pastor Arlindo, para o Josarte, dá uma oferta e fala: estou comprando o quadro, tá bom? Só que o quadro vai ficar aqui na igreja. Eu queria falar duas coisas primeiro, antes de terminar. Uma bem pessoal, depois uma coletiva. Duas coisas bem importantes. Eu estava pensando como é que nós podemos encerrar o culto de hoje. A primeira coisa que eu queria perguntar, eu pergunto para mim primeiro, para você. Quem é a pessoa, quais são as pessoas que hoje, nesses dias agora,
pessoas que têm necessidade, que estão olhando para você e pensando: está aqui o meu próximo, eu posso contar com ele. Quem é a pessoa? Tem cara? Tem nome? Tem endereço? Quem é que hoje está olhando para nós como família, você, seu marido, sua esposa, seus filhos, ou individualmente, alguém está precisando, talvez não de ser levado para uma casa como Missão Vida, talvez seja de consideração, de afeto, de carinho, de cumprimento, que pode olhar para você e dizer: essa pessoa me considera como próximo. Talvez seja o faxineiro, faxineira lá do local de trabalho, que às vezes a gente passa e nem dá bola. A pessoa que põe gasolina no seu carro, ou pode ser um mendigo, alguém que bate na porta. Quem é essa pessoa? Talvez você nem tenha hoje, mas essa semana você vai poder ter, e você vai olhar com esses olhos do samaritano. Essa é a primeira coisa que eu queria perguntar. Isso inclui adolescentes, jovens, idosos, adultos. A gente passa pelas pessoas e elas às vezes não estão caídas no chão como um mendigo, como um pedinte, mas elas na alma delas estão totalmente quebradas, estão caídas, e a gente não está nem aí muitas vezes. Então a minha pergunta primeiro a você e a mim é essa: quem é que hoje está contando com essa nossa proximidade? Segunda coisa que eu queria dizer, e aqui envolve nós todos como igreja. O meu caminho, eu já disse isso aqui, eu não podia perder essa oportunidade de compartilhar novamente. Quando eu saio daqui, faço o caminho de muitos de vocês, eu subo a Siqueira Campos, viro à direita e pego a Felício Tarabá e vou até a Avenida da Rodoviária. E eu passo por dezenas, muitas prostitutas e travestis. Muitos. Quem é que vai se levantar aqui na nossa igreja? Quais são as pessoas para que a nossa igreja seja esse samaritano na vida dessas pessoas? E não vem você, não vem ninguém dizer: isso são pessoas que não querem saber da vida, que estão aí porque querem. Nós já tivemos aqui na igreja, 10, 15 anos atrás, um projeto chamado Braços Abertos, que pela misericórdia de Deus conseguiu abençoar algumas destas mulheres, moças que estavam ali. E essa semana a Jane encontrou uma delas e conversou e viu como ela está, com filhos, casada, totalmente transformada. Nós temos são poucos exemplos. A minha oração todo dia que eu saio daqui, quando eu subo essa rua, vira à direita, quando é que nós vamos voltar a fazer isso? Quando? Sabe quando é? Quando algumas pessoas forem tocadas por Deus e responderem esse chamado, como o Wildo, que é um senhor hoje de idade, né? Que lá quando adolescente, saiu nas ruas de Anápolis e começou essa obra, que hoje já tem 600 pessoas. Quando algumas pessoas daqui da nossa igreja disserem: eu preciso fazer alguma coisa. E olha, sabe quais são essas pessoas as melhores? É que disserem: eu não sei como fazer. Eu não sei. Porque você não sabe, eu também não sei. Mas nós vamos aprender e Deus vai nos ajudar. Quem sabe? A nossa igreja, eu concluo agora, é a igreja, fisicamente falando, territorialmente falando, é a igreja que está nesse meio, entre Siqueira Campos, Felício Tarabá, aqui o centro e ali a Avenida da Rodoviária. Nós somos a igreja que está aqui. Talvez tenha alguma outra, mas nós somos a do centro, do miolo. Não é por acaso que Deus nos pôs aqui. E não é por acaso que essa região da cidade está desse jeito. Talvez a nossa luz precisa ser mais forte. Eu não sei, eu estou falando isso porque eu achei que era hora
percebi que Deus estava me dando esse incômodo para falar. E quem sabe, algumas pessoas, eu sei que não serão muitas, talvez 2, 3, 5, vão chegar e vão dizer: eu não sei o que fazer, mas eu quero fazer alguma coisa. O pastor Wilton, quando começou com 13 anos, não sabia o que fazer, muito provavelmente, mas ele começou a fazer alguma coisa. Esse projeto Braços Abertos saía de noite, tarde da noite, andando por aí, entregando às vezes um chocolate, entregando uma palavra, dizendo: estamos à disposição. A casa que nós temos na Manuel Goulart ficava aberta e as pessoas recebiam essas moças por 10 minutos, 15 minutos, meia hora, durante muito tempo. Quem sabe Deus vai nos dar essa bênção de novo. A bênção é para nós, não é para elas. Primeiro é para nós. A bênção é para quem se torna próximo dessas pessoas. Não é verdade? Então eu quero orar, e você vai orar comigo dizendo: Senhor, levanta-me. Talvez você já vai dizer hoje: eis-me aqui, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou vir aqui uma noite, vou me reunir com as pessoas e a gente vai ajudar, vai orientar você. Mas quem sabe você vai sair daqui hoje orando e dizendo: Senhor, chama pessoas. Não é o seu dom, não tem problema, não fique culpado. Se você não tem esse dom, seu ministério é outro, faça o que Deus te chamar. Mas quem sabe Deus vai chamar alguns aqui com esse dom de misericórdia e vamos fazer juntos alguma coisa, tá bom? Não estou pondo culpa em ninguém, não estou pondo peso em ninguém, eu estou dando desafio de um privilégio que talvez alguns aqui vão querer fazer, tá bom? Vamos orar então, vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor orando. Muito obrigado, pastor Arlindo, Josarte, Valderi, muito obrigado por vocês terem nos visitado essa noite, e Deus usou a vida de vocês para nos desafiar. Sábado, Food Church, que coisa boa, comunhão, amizade, muita coisa boa vai acontecer no próximo sábado. Vamos orar então. Pai, nós te bendizemos e nos alegramos no final deste culto, Senhor, porque na verdade todos nós estamos na situação daquele homem caído que precisou e precisamos um dia do toque de vida que o Senhor deu nas nossas vidas. Todos nós nos encontrávamos perdidos, atrapalhados, muitos aqui com uma vida tão confusa, destruída. E ó Deus, o Senhor nos buscou, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos salvou, e através de Jesus fomos transformados. Pai, isso não é privilégio por sermos ou termos coisas boas, mas é pelo teu amor, pela tua inteira graça que o Senhor fez a obra da salvação nas nossas vidas. Obrigado pelo Evangelho de Jesus, pela vida que esse Evangelho produz em nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse exemplo tão bonito da Missão Vida, e queremos, ó Deus, te pedir que esta semana nós possamos ser usados de alguma maneira na vida de pessoas. Senhor, nós pedimos que o Senhor mova o teu Espírito Santo em nós, para que estejamos de olhos bem abertos para enxergar as pessoas, algumas delas, quem sabe, bem caídas, outras em pé ao nosso lado, que vão precisar do amor do Senhor através de nós. E Deus, nós oramos por essa região da cidade. Eu quero orar agora, proclamar a luz do Senhor Jesus sobre cada canto dessas esquinas, e oramos, ó Deus, para que o Senhor mesmo desperte pessoas em nosso meio, derrama dos teus dons espirituais sobre a tua igreja, e que aqui neste lugar, no nosso meio, no nosso povo, entre nós, pessoas sejam despertadas, Senhor, para fazer alguma coisa, para serem usadas por Ti, para serem esta bênção que foi o samaritano na vida daquele homem. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor não nos deixe com olhos fechados, nem aqui e nem onde a gente trabalha, nem onde estudamos, nossos relacionamentos. Faz os nossos olhos abrir, Senhor, em direção às pessoas. Abençoe esses irmãos que nos visitaram hoje,
E, ó Deus, nós oramos para que o Senhor nos leve de volta para Anápolis, na tua bênção, no dia de amanhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de impetrar a bênção, deixa eu falar que eles têm uma mesa grande lá com livros. Eu comprei esse livro aqui, ó, Sofrimento, Como Enfrentar o Sofrimento. Um livro ótimo, maravilhoso, com um monte de mensagens, mas tem muitas outras coisas boas lá. Passa lá, dá uma olhada, quem sabe você vai comprar um livro, vai dar de presente para alguém, e aí eles vão voltar com o carro mais vazio, tá bom? Passa lá no hall então, vamos receber a bênção. E a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo esteja sobre vocês, sobre sua casa, sobre nós nesta semana, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.